Olá! Conforme prometido, no vídeo de hoje eu trago o comparativo entre as 3 edições de novelas do Stefan Zweig que a gente tem traduzidas aqui no Brasil, e o vídeo será apenas um comparativo. Então a gente vai falar aqui sobre qual é o melhor custo-benefício, quantas novelas tem em cada edição, quais novelas se repetem nessas edições, tradução, texto de apoio, etc. E eu digo isso porque talvez alguém assista esse vídeo esperando que eu fale um pouco sobre as novelas contidas em cada um dos volumes, e eu não farei isso porque aqui no canal todos esses 3 volumes já foram resenhados e eu falei detalhadamente, na medida do possível, para não dar spoiler, de cada uma dessas novelas contidas nos 3 volumes. Então todos os links estarão aqui no box de informações, mas se porventura eu citar o nome de novelas aqui, que provavelmente vai acontecer, e você ficar interessado, é só clicar aqui no box de informações para o link que contém a resenha do volume que você ficou interessado. E se você caiu de paraquedas aqui neste vídeo, não sabe quem é Stefan Zweig, por que deveria conhecê-lo, falando rapidamente um pouquinho do Zweig. O Zweig foi um austríaco que nasceu em 1881. Ele nasce numa família bastante rica da burguesia judaica vienense e tem uma educação bastante tradicional, muitos privilégios ao longo da sua vida, e logo cedo ele percebe que tem certo talento para literatura. Então, aos 19 anos, ele escreve a primeira coletânea de poemas dele. Essa coletânea é publicada e tem certo reconhecimento. Ele começa a se dedicar cada vez mais à escrita desde então, e a obra do Zweig, felizmente, é muito vasta. Ele escreveu biografias, perfis, escreveu ensaios e também escreveu bastante ficção, e aqui a gente tem alguns exemplos da ficção do Zweig. E o Zweig tem uma ligação aqui com o nosso país, infelizmente uma ligação trágica, porque o Zweig era judeu, então quando do advento da Segunda Guerra Mundial ele se vê em perigo em solo europeu, então vai primeiramente se exilar nos Estados Unidos e depois vem aqui para o Brasil, país que ele já conhecia, já havia ficado encantado, elege Petrópolis, no Rio de Janeiro, como sua nova morada, mas em 1942 tira a sua própria vida junto à sua esposa Lotte Zweig, vendo tudo que estava acontecendo no mundo. Se você ficou interessado pela história de vida do Stefan Zweig, que é muitíssimo interessante, sou suspeita para falar porque ele é um dos meus autores favoritos, mas é realmente muito interessante, eu recomendo que você assista a um vídeo que tem aqui no canal para a autobiografia dele, onde ele comenta um pouco mais do mundo que ele nasceu e do mundo que ele deixou, que o decepcionou tanto a ponto de ele ter resolvido tirar a sua própria vida. Mas enfim, vamos falar então das novelas do Zweig. Aqui a gente tem 3 edições então traduzidas, atualmente sendo vendidas no mercado. Uma delas, que é esta aqui, 24 Horas na Vida de uma Mulher e Outras Novelas, sai pela editora Nova Fronteira, e as outras 2 edições saem pela editora Zahar, como, aliás, boa parte da obra do Stefan Zweig. Talvez vocês consigam ver aqui, mas boa parte desses livros brancos compreende a obra do Zweig, que sai pela Zahar. Esta aqui se chama 3 Novelas Femininas e esta aqui, Novelas Insólitas. Então, o que a gente tem em cada um desses volumes? Começando pela da Nova Fronteira. A gente tem 9 novelas aqui do Stefan Zweig, então é a edição que contém mais novelas dele. Esta edição aqui tem capa dura, aliás, a edição é muito bonita e é dividida em 2 blocos. O primeiro bloco compreende as novelas da adolescência, novelas que o Zweig escreveu quando era mais novo, e o segundo bloco, chamado Novelas de Sofrimento, tem novelas da fase um pouco mais tardia do Zweig. E, no geral, o que eu achei desta edição? Gostei bastante, gostei da seleção da novela, essa questão da divisão dos blocos, de colocar primeiro novelas que foram escritas mais cedo e no segundo bloco novelas que foram escritas mais tardiamente, é bem legal porque a gente consegue ver a evolução da ficção do Zweig, da técnica de escrita dele ao longo dos anos. Acho que isso fica bem nítido aqui. Aqui a gente tem boa parte das novelas mais famosas do Zweig, para citar alguns exemplos, Amok, que é uma das minhas novelas favoritas dele. A gente tem também a novela que dá título à coletânea, que é 24 Horas na Vida de uma Mulher. A gente também tem Carta de uma Desconhecida e Confusão de Sentimentos, que compreendem aí boa parte das novelas mais famosas do Stefan Zweig. E aqui a gente também tem um prefácio de autoria do Alberto Dines, que foi um jornalista brasileiro e que dedicou boa parte da sua vida à vida e obra do Zweig. Ele escreveu, inclusive, uma biografia para o Stefan Zweig chamada Morte no Paraíso. Vou deixar o link aqui no box de informações, para onde vocês podem achar tanto as edições como a biografia que eu acabei de citar. E sendo
Bem crítica, eu achei o prefácio um pouco pobrinho. É apenas uma página. Vou até pegar para mostrar aqui para vocês. É esta página aqui, frente e verso. E é apenas esse texto de apoio que a gente tem nesta edição aqui. Sobre a tradução, eu falo quando eu tiver falado de todos os volumes, que aí dá pra gente comparar bem. Pegando aqui em seguida o Três Novelas Femininas, que então tem 3 novelas e que tem a temática da mulher como foco principal. Aqui a gente tem a novela Medo, Carta de uma Desconhecida e 24 Horas na Vida de uma Mulher. Ou seja, a gente tem aí 2 novelas que também estão contidas nesta edição aqui da Nova Fronteira. Esta edição aqui também tem um prefácio do Alberto Dines, um prefácio um pouquinho mais longo, e uma coisa que eu acho muito legal nesta edição e que também tem nesta edição aqui, que também sai pela Zahar, é que ao fim de cada novela tem um textinho do Alberto Dines comentando a novela. Então falando um pouco às vezes do processo de escrita, de como que foi a recepção dessas novelas quando elas foram lançadas. Então é bem legal, eu senti um pouco de falta de textos de apoio um pouco mais ricos aqui nesta edição da Nova Fronteira. Então nesse ponto a edição da Zahar leva vantagem. E para terminar de apresentar os volumes para vocês, a gente tem por fim o Novelas Insólitas, que sai também pela Zahar. E aqui a gente tem 6 novelas, sendo elas Segredo Ardente, Confusão de Sentimentos, A Coleção Invisível, Júpiter, Foi Ele e Xadrez, uma novela. Das 6 novelas, apenas 2 estão presentes nesta edição aqui da Nova Fronteira. E como eu falei sobre esta edição aqui a gente também tem um prefácio do Alberto Dines e textos de apoio ao fim de cada novela, que é algo que eu particularmente gosto bastante. Agora falando da tradução. Em 3 novelas femininas, a gente tem tradução da Adriana Lisboa e da Raquel Abis Sâmara. Em Novelas Insólitas, a gente tem traduções da Cristina Michaelis, Maria Aparecida Barbosa e Murilo Jardelino. E na edição da Nova Fronteira, os responsáveis pela tradução são Odilon Galotti e Silvio Aranha de Moura. Agora, o que eu achei das traduções? Lembrando que eu sou zero autoridade em tradução, ok? Eu só falo e leio em alemão, mas nunca estudei tradução nem nada, então a minha comparação é a comparação de uma leiga, ok? Mas eu consegui achar disponível para o Kindle 2 novelas no original. Os originais do Zweig estão em alemão, e aí consegui achar 2 novelas que estão presentes tanto nas edições da Zahar como na da Nova Fronteira. Então eu vou pegar uma novela específica para a gente ler o trecho aqui, e aí a partir da leitura eu faço algumas considerações. A novela que eu vou comparar vai ser a novela Segredo Ardente, e vou ler o primeiro parágrafo em cada uma das traduções. Então começando com a tradução que a gente tem aqui na edição da Nova Fronteira. Segredo Ardente. O parceiro. A locomotiva deu um apito rouco. Havia atingido o Semmering. Os vagões escuros descansaram 1 minuto à luz branca da montanha, despejaram algumas pessoas, receberam outras, vozes irritadas dirigiram-se para um e para outro lado. Depois, a máquina rouca apitou de novo e, resfolegando, levou na descida a fileira de vagões para o interior do túnel. Sem acidentes, de novo se estendia a paisagem de fundos claros e varridos pelo vento úmido. Então esse foi o primeiro parágrafo da novela Segredo Ardente, na edição da Nova Fronteira. Agora a gente vai ler também o primeiro parágrafo da mesma novela, só que nesta edição aqui da Zahar, Novelas Insólitas. Segredo Ardente, o parceiro. Com uma voz rouca, o trem soltou um grito. Destino alcançado, Semmering. Na luz prateada da montanha, os vagões negros descansaram 1 minuto, lançaram alguns passageiros coloridos na plataforma, tragaram outros, um vai e vem de vozes agitadas. Logo a máquina rouca gritou de novo e tracionou a corrente negra, chacoalhando-a para dentro da boca do túnel montanha abaixo. Livre, com o horizonte claro, varrido pelo vento úmido, estendia-se de novo a ampla paisagem. Peguei agora aqui as 2 novelas, mas eu não sei se vocês conseguiram perceber esse aspecto, mas a edição da Zahar parece ter uma coisa mais poética. Por exemplo, aqui a gente tem: na luz prateada da montanha, os vagões negros descansaram 1 minuto, lançaram alguns passageiros coloridos na plataforma, tragaram outros, um vai e vem de vozes agitadas. Aí, na da Nova Fronteira, a gente tem: os vagões escuros descansaram 1 minuto à luz branca da montanha. Despejaram algumas pessoas, receberam outras. Vozes irritadas dirigiram-se para um e para outro lado. Eu queria destacar aqui
a questão dos vagões negros. Aqui a gente tem vagões negros na edição da Zahar e aqui o tradutor opta por vagões escuros, mas o que mais me chamou a atenção foi que despejaram algumas pessoas. A gente tem isso na edição da Nova Fronteira. Na edição da Zahar lançaram alguns passageiros coloridos na plataforma. E é exatamente isso que está escrito na edição original em alemão. E o que eu acho que o Zweig tentou fazer aqui foi um contraste estético, porque a gente tem vagões negros cuspindo pessoas coloridas. Na tradução de 24 Horas da Vida de uma Mulher, isso também acontece, então eu acho que os tradutores da Zahar conseguem preservar um pouco mais essa veia poética do Zweig. Acho que a tradução acaba sendo mais fiel, mas de forma alguma a tradução da Nova Fronteira é ruim. Me parece ser uma tradução muito boa, é só essa questão estética que me parece um pouco mais forte aqui nas edições da Zahar e que acabam sendo mais fiéis, então, ao estilo de escrita do Zweig. Ok, então você acha que as edições da Zahar valem mais a pena? Então, depende. Falando sobre a ótica de custo-benefício. Custo-benefício, certamente, a edição da Nova Fronteira vale mais a pena, porque aqui a gente tem 9 novelas e na da Zahar a gente precisa somar as 2 edições para chegarmos às 9 novelas. E aí tem a questão do preço. Vamos ver os preços aqui na Amazon. Eu peguei agora aqui, abri o site e esta edição aqui está por R$ 29,62. Esta edição aqui, 3 novelas femininas, está por R$ 43 e tem apenas 3 novelas. E esta edição aqui, Novelas Insólitas, está por R$ 55,92. Ou seja, o preço da Nova Fronteira realmente dá um banho nos da Zahar. Agora falando da minha opinião. A edição que eu acredito que valha menos a pena comprar é esta aqui, porque a gente tem apenas 3 novelas e por R$ 43. Então não acho que vale muito a pena, além do que 2 das 3 novelas que a gente tem aqui estão nesta edição da Nova Fronteira. Então assim, realmente acho que não é um bom negócio essa edição, apesar de que para mim foi porque eu amo o Zweig e aqui a gente tem uma novela chamada Medo, que não tá em nenhuma das outras 2 edições e que é a minha novela preferida deste volume aqui. Então, para mim, valeu a pena, mas se você não é maluco por Stefan Zweig, que nem eu, ou quer apenas conhecê-lo, acho que a edição da Nova Fronteira pode ser melhor. Agora, qual que é a minha edição favorita? É esta aqui, Novelas Insólitas. Aqui está simplesmente a minha novela favorita do Zweig. E não só do Zweig, mas uma das minhas novelas favoritas da vida. Eu acho que só perde pra Felicidade Conjugal, do Tolstói. Eu realmente gosto muito dessa novela, que é Xadrez, uma novela. Falo em detalhes sobre ela no vídeo no qual eu resenho esta edição aqui, só clicar no link no box de informações e essa novela é um acontecimento. Aliás, fica a dica, se você lê em alemão, dá pra achar o e-book dessa novela aqui, no original em alemão, se eu não me engano, por R$ 4 ou algo assim, é bem baratinho, eu vou deixar o link aqui no box de informações, e ler essa novela no original vale muito a pena, porque o Zweig faz um jogo de palavras muito legal na novela, que infelizmente não dá pra passar para o português, apesar do trabalho primoroso de tradução feito aqui. Então fica essa dica. E eu também gosto muito de uma novela que só tem nessa edição aqui, que se chama A Coleção Invisível. Eu adoro essa novela, é uma novela bem curtinha, mas gosto bastante dela e acho a seleção de novelas muito boa aqui. Eu não gosto tanto de Júpiter e Foi Ele, que são novelas bem parecidas, aliás, mas as outras para mim é só coisa maravilhosa. Então, a minha preferida é esta aqui, até porque também tem os textos do Alberto Dines, ele comentando um pouquinho daqueles aspectos de recepção, de inspirações do Zweig para escrever cada novela, e isso é algo que eu adoro. Mas assim, de forma nenhuma você estará fazendo um mau negócio se você levar esta edição aqui da Nova Fronteira. A seleção tá muito boa, já comentei sobre aquele aspecto dos blocos, que eu acho bem legal. Então é isso, se você não conhecer o trabalho do Zweig, acho que esta aqui pode ser uma excelente porta de entrada. Esta edição aqui de 3 novelas femininas eu particularmente só compraria se você ficar muito fã do Zweig. Aí vale a pena para ler Medo. Do contrário, compra só essas 2 aqui que você já vai estar muito bem servido de Stefan Zweig. Bom, espero ter ajudado vocês aí. Me contem se vocês têm alguma edição dessas ou se vocês ainda não conhecem Zweig e vieram assistir a esse vídeo para escolher alguma delas, e me contem aí qual que vocês escolheram. Vamos ajudar a espalhar a palavra de Stefan Zweig por este país. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.